Hoje nós vamos continuar no nosso estudo a respeito da defesa da fé. Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 4, diz assim: E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Esta passagem do Apocalipse fala de uma das armas mais poderosas da besta ou do anticristo. Uma boca para falar grandes coisas e blasfêmias contra Deus, o seu nome, sua igreja e os salvos. Sabemos que Satanás é o grande imitador inverso de Deus. Tudo que Deus faz, ele quer fazer ao contrário. Deus trabalha com a sua palavra que dá vida. Satanás trabalha com a sua palavra que traz o quê? Traz morte. Até a Bíblia de Satanás ele inventou. Você sabia que existe a Bíblia de Satanás? Portanto, uma das principais guerras que o ser humano trava é a guerra de palavras. Deus falando de um lado e Satanás falando do outro. E nós estamos aonde? Nós estamos no meio. Aquele que ouvimos vencerá esta guerra em nós. Então você está no meio de uma guerra. Que guerra nós estamos vivendo hoje? A guerra das palavras. Nós estamos vivendo a guerra das narrativas. Cada lado quer convencer você que aquele lado é melhor. De um lado você tem a voz de Deus e do outro você tem a voz do diabo, a voz do mundo. E é você que escolhe qual voz você vai dar ouvidos. Esta boca que o anticristo receberá não pode ser outra coisa senão os meios de comunicação que estarão totalmente em seu poder. Com ele, poderá dominar todas as nações, todos os povos e línguas, senão pela mídia ao seu serviço. Todos ouvindo uma só voz, uma única narrativa,
sem chance de discordar, a ponto de adorar o anticristo, a cria de Satanás na terra. E o preço a pagar por isso será as suas próprias almas. Então, o que eu quero aqui hoje? Abrir os seus olhos, para que você entenda que o diabo, ele tem recebido uma boca para falar ao mundo. E que boca é essa? Os meios de comunicação. Hoje, os meios de comunicação, TV, rádio, internet, jornais, não é usado mais para poder informar você. É usado para doutrinar você. Eles dão uma notícia com a narrativa para convencer você de algo. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar muito cuidado com as narrativas que você ouve. Porque o que entra nos seus ouvidos, se você deixar, pode contaminar a sua fé. Tem muitas pessoas que estavam na fé e caíram, porque começaram a dar ouvidos a narrativas desse mundo, que começou a entrar no coração da pessoa e colocar dúvida. E essa é a estratégia do diabo, pessoal, desde o princípio de tudo. Lá no Jardim do Éden, não tinha jornal, não tinha TV, não tinha internet, não tinha um jornalista para o diabo usar. Quem que ele usou? Ele usou o que tinha, a serpente, para enganar Eva. E a serpente, ela veio com uma narrativa para convencer Eva contra Deus. E a serpente começou a falar: é claro que vocês não vão morrer. Só tem vocês dois no mundo? A serpente começou a falar: mas não é bem assim que diz a palavra de Deus. E Eva foi ouvindo a serpente até que ela se convenceu. E tanto Eva como Adão deixaram-se enveredar por aquela narrativa. Acreditaram mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus. E hoje o diabo continua com a mesma estratégia. A mesma estratégia. A serpente continua falando hoje na TV, continua falando na internet, continua falando no seu ouvido, continua falando no rádio, nos jornais, nas revistas. A serpente continua falando ainda hoje. O diabo continua com a mesma narrativa. E cabe a você tomar cuidado. Tomar cuidado para você não perder a sua salvação. Amém? Mas isso não é algo que acontecerá apenas no futuro distante. Já hoje, essa grande boca satânica fala através de várias mídias, a velocidade da internet. Por isso, os cristãos precisam saber diferenciar entre o que é internet e o que é a infernet. Depende
qual a finalidade que você usa. Vocês estão compreendendo? Existe a internet, que você pode aprender coisas boas, você pode estudar, você pode assistir um culto, você pode aprender a palavra. Existe a internet, mas você tem que tomar cuidado que também existe a infernet. Existem aqueles que estão a serviço do inferno para colocar dúvida, medo, semear a discórdia. Vocês estão compreendendo? Elas não vêm com aviso. O conteúdo do bem de Deus está na internet, mas uma ilha em meio a um oceano de enganos e armadilhas na infernet. Então você tem que tomar cuidado. Na internet tem muitos enganos, muitas armadilhas, narrativas que até parece de Deus, mas você tem que pesar o espírito. Você tem que tomar cuidado. Quando você começar a ouvir alguém, você quer saber se aquilo é de Deus? Se a pessoa está falando da salvação. Se a pessoa está preocupada com a salvação. Se a pessoa está ensinando só a ganhar dinheiro. Se a pessoa está ensinando só a como viver nesse mundo, abre o teu olho. Porque a palavra de Deus, ela aponta sempre para o céu. Nós estamos aqui reunidos, você está ouvindo essa palavra aqui agora, é porque a salvação chegou até você. A oportunidade de você salvar a sua alma. E você tem que agarrar essa oportunidade com toda a sua força. Senão você vai acabar sendo enganado também por essas narrativas que tem por aí. Quantos bons cristãos, membros da igreja, obreiros e até pastores têm caído por causa de palavras satânicas que chegaram aos seus ouvidos pela internet. Então hoje, muitos estão sendo enganados. Muitos estão vivendo no engano. Estão caindo, porque estão dando ouvidos a essas narrativas do mundo. Estamos chegando em uma situação aonde se faz necessário fazer o jejum de Daniel não por 21 dias. Hoje está sendo necessário você viver a vida toda em jejum de Daniel. Você precisa se desligar desse mundo, das notícias. Você só ouve o seguinte: olha, o mundo está em guerra, o mundo vai vir em crise, só notícia ruim. Eu desafio você a pegar um noticiário e achar uma notícia boa. Se Deus me der poder, eu vou fazer uma lei que todo canal de televisão vai ter que ter pelo menos 1 hora por dia de notícia boa. Está proibido notícia ruim. Porque hoje é 24 horas de notícia o quê? Quando Deus me der poder, eu vou criar uma lei. Pelo menos 1 hora, vocês vão ser obrigados a divulgar só notícia boa. Só na força da lei, né? Então você tem que se desligar, senão você fica contaminando com essa energia negativa. Você fica contaminando a sua fé.
Na passagem acima de Apocalipse 13, o Senhor Jesus, mais uma vez, entre outras tantas, disse: se alguém tem ouvidos, ouça. Não é de se admirar, pois muitos servos não têm mais tido ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Antes, estão se confundindo com muitas palavras da internet. Não seja tolo, defenda a sua fé. Aprenda a se guardar. O que nós estamos ensinando aqui todas as quartas-feiras? Ensinando você a guardar a sua fé. Você tem que guardar os seus ouvidos. Você tem que guardar o seu coração. Você tem que proteger a sua fé, porque a sua salvação depende disso. Quantas pessoas que estavam no nosso meio e perderam a fé. Perderam a fé. Cansaram de esperar. Se entregaram ao pecado. Voltaram para o mundo. Pessoas que estavam no nosso meio, mas hoje estão perdidas. E nós temos que pedir a Deus misericórdia. Meu Deus, não deixa a gente cair em tentação. Meu Deus, não deixa a gente perder a nossa salvação. Meu Deus, me ajude a guardar a minha fé. Eu não posso perder a minha fé. Porque se você perder a sua fé em Deus, perdeu o quê? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Se você estiver aqui ouvindo essa palavra e você diz assim, olha, isso aqui para mim não faz sentido. Cuidado. Você pode já estar contaminado. Peça para Deus te libertar dessa contaminação aqui hoje. Porque eu estou aqui para alertar você. A alma nunca morre. A alma é eterna. E o que você vai vir aprender aqui, ouvindo essa palavra, é cuidar da sua alma. Amém, pessoal? Fiquem de pé.